Olá pessoal, aqui é o Landinho, tutor do projeto Feynman de História, e hoje nós vamos falar sobre Revolução Industrial. Então aqui é uma foto das fábricas, né, poluição, etc. Vamos continuar. O que foi? A Revolução Industrial foi uma nova forma de produção de bens que revolucionou o mundo para sempre. A gente vive essa revolução até hoje em dia. Então, nunca, assim, as coisas nunca mais foram as mesmas depois que aconteceu a Revolução Industrial. Esse aumento da produção enorme gerou um aumento de riquezas enorme, mas também trouxe grandes problemas sociais, problemas ambientais, e realmente ela quase que mudanças estruturais na sociedade. Como é que era realizada essa forma de produção? Realizada por trabalhadores assalariados, eles recebiam um salário, com uso predominante de máquinas no processo produtivo. Porque antes, eu ainda vou chegar nessa parte de evolução das formas de produção, era tudo feito por artesãos em pequena escala, a pessoa sabia todos os passos do processo, enfim, eu vou chegar lá. A Revolução Industrial ela começa na Inglaterra por volta do século XVIII, ou seja, 1700 e bolinha. E quais são os motivos para o pioneirismo inglês? A ascensão política da burguesia e liberalização da sociedade nas revoluções inglesas. Lembra que eu falei lá no vídeo de revoluções inglesas que seria importante entender revoluções inglesas para entender a Revolução Industrial? Então, é porque a sociedade inglesa ela era mais aberta a esse tipo de inovação, né? Esse espírito de empreendedorismo, digamos assim. Além do mais, que a ascensão política da burguesia permitiu com que ela conseguisse mover a conjuntura social para que ela se tornasse propícia para que os seus negócios florescessem. Ou seja, eles conseguiram acumular os capitais por causa de grande atividade comercial que eles empreenderam com a revolução, depois da Revolução Gloriosa. Então, o que aconteceu aí é que na Inglaterra já estavam surgindo várias pessoas, inventores, cientistas e pessoas realmente interessadas pela ciência, grupos informais de debate e estudo, e foram surgindo essas novas invenções, a máquina a vapor, o terra mecânico, essas coisas assim. E além do mais que na Inglaterra existia uma grande abundância de recursos naturais estratégicos, que na época era o ferro e o carvão. E também na Inglaterra ocorreu o cercamento dos campos. Os campos que eram antes comuns, né, típico da era feudal, eles foram cercados e tornados propriedade privada. E as pessoas que viviam nesse coisa meio feudal foram expulsas do campo. Então ocorreu um êxodo rural gigante e deu mão de obra fácil e barata para as fábricas nas cidades. Só que isso também vai criar certos problemas sociais que eu ainda vou chegar lá. Então, qual é a evolução dos sistemas de produção, né? Primeiro, você tem o artesanato, que é manual em pequena escala. O artesão controla todas as fases de produção, trabalhando em sua casa ou oficina. Então, a pessoa sabe o que ela está fazendo em todas as fases, ela tem um controle sobre isso. Ela usa ferramentas manuais e a pessoa é dona das matérias-primas e dos instrumentos. Já na manufatura, que é um pouco de uma evolução desse artesanato e é uma predecessora da fábrica moderna, assim, ou da fábrica que usa máquinas, a fábrica industrial, a manufatura eram grandes oficinas que reuniam vários artesãos e eles realizavam tarefas manuais com ferramentas que eram supervisionadas pelo dono da manufatura. Então, o dono da manufatura dava para eles a matéria-prima e essas ferramentas para eles trabalharem e gerarem dinheiro. E isso aí era um pouco de uma divisão do trabalho, assim, elas começaram a se especializar em algumas etapas, mas ainda tinha uma certa ideia de como rolava a produção. Só que aí, com o surgimento da maquinofatura com a Revolução Industrial, a utilização de máquinas substitui o trabalho estritamente manual. Ou seja, a produção ela vai se tornar em série e em massa. Então agora a produção realmente aumentou exponencialmente. E agora não era mais o dono da manufatura que dava as ordens, supervisionava, era um gerente de produção. O dono era o grande capitalista, que não estava nem lá na fábrica, ele podia estar em qualquer outro lugar do mundo. E a divisão ainda era mais acentuada do trabalho, então a pessoa só sabia fazer aquela etapa da produção e só aquela. Ele não sabia mais como é que aquilo se juntava para fazer o produto final. E quais foram as fases da primeira Revolução Industrial, ou da Revolução Industrial de modo geral? A primeira fase foi a primeira Revolução Industrial, que ocorreu entre o século XVIII e XIX, com os recursos de carvão e ferro. A indústria predominante foi a indústria têxtil. Ocorreu no Reino Unido, principalmente na França, um pouquinho, assim, alguns reflexos. E uma grande avanço tecnológico nessa época foi a máquina a vapor, além do terra mecânico, essas outras coisas assim. Depois disso, veio a segunda Revolução Industrial no século XIX para o século XX. Nisso surgiu o petróleo, a eletricidade, o aço. A industrialização se espalhou para a Europa, para os Estados Unidos e para o Japão. Isso vai gerar o imperialismo, né, o neocolonialismo, e vai surgir com força a indústria automobilística, a indústria química. Também vai surgir aquele método de produção
que é o Fordismo, né? Produção em escala, consumo em massa, meios de transporte e comunicações rápidos, o telégrafo, o carro, né? O rádio. Então surgiram essas novas tecnologias que deixaram o mundo menor e aumentaram a fluidez das redes de informação, né? Só que essa coisa aí de redes informacionais vai surgir só com a revolução técnico-científica e informacional na terceira revolução industrial. Aí sim vai surgir a microcomputação, a robótica, a engenharia genética, a telemática. Aí realmente a realidade se tornou fluida, né? Então teve a automação da produção, as pessoas passaram a se especializar cada vez mais e as máquinas conseguem até realizar etapas de produção inteiras sozinhas. Então isso realmente é a etapa da revolução industrial que a gente está vivendo hoje em dia. E quais foram, então, digamos, umas consequências dessa revolução industrial lá desde o início? O surgimento de movimentos operários. Porque no início, e até hoje em dia, digamos assim, as pessoas tinham péssimas condições de vida e trabalho. Elas tinham vindo do campo, se instalaram em condições precárias de moradia e trabalhavam 16 horas por dia, 18 horas por dia, sem nenhum tipo de legislação e, sabe, condições realmente dignas de trabalho. Então esses operários, esses trabalhadores vão se organizar para buscar melhorias, né? E o primeiro meio que movimento que surgiu foi o ludismo, que foram os quebradores de máquinas. Então eles viam naquela máquina como um símbolo da opressão, que estava tirando o emprego dele, estava causando essa miséria toda, e como um ato de resistência eles quebravam essas máquinas. Só que aí eles começaram a perceber que quebrar as máquinas não ia resolver o problema. Então eles começaram a se reunir em sindicatos, que eram as trade unions lá na Inglaterra, e começaram a organizar greves, passeatas, movimentos, para ver se conseguiam trazer alguma diferença. E realmente conseguiam, só que se aquilo não tivesse em lei, toda aquela luta teria sido em vão. Então surgiu um outro movimento que era o cartismo, que buscava colocar realmente aqueles ganhos dos trabalhadores na lei. Então eles queriam leis trabalhistas e surgiu com o documento chamado a Carta do Povo. E, dentre outras coisas, queria basicamente o sufrágio universal masculino. Porque aí sim eles conseguiriam votar nas leis que fossem melhores para eles, né, como trabalhadores. E no fim de tudo, com o surgimento das ideologias do socialismo científico, enfim, aí alguns movimentos operários vão se voltar para a ideia da revolução socialista, né? Que o trabalhador tem que tomar controle dos meios de produção, tem que parar de ser alienado e essas coisas assim daquelas teorias marxistas. E quais foram outras consequências, né, da Revolução Industrial? O neocolonialismo, como eu já falei, essa urbanização desorganizada, as mercadorias baratas, o consumo em massa, poluição, aumento da riqueza, porque desde que ocorreu a Revolução Industrial, o PIB per capita mundial só cresce. Isso nunca foi visto antes na história da humanidade. E também a redução do espaço e a fugacidade temporal. O tempo agora se tornou algo. O tempo literalmente é dinheiro, ele se tornou algo fluido. O tempo agora é das máquinas, você não tem mais o tempo da natureza. A ordem natural não é mais respeitada, digamos assim. E o espaço é reduzido porque os meios de comunicação e transporte se tornaram tão rápidos que o mundo pareceu que diminuiu diante de nossos olhos. Então, meio que isso também fez com que as relações sociais mudassem, enfim. Então, realmente, a Revolução Industrial foi uma coisa que mudou a vida de todos para sempre. Então, acho muito importante a gente saber, a gente entender um pouco disso tudo aqui que aconteceu. E é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. E não se esqueçam de fazer exercícios no AVA, assistir as videoaulas disponibilizadas lá. E é isso aí. Muito obrigado.